Falando em manipulação e esporte, eu queria registrar a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Veríssimo, que veio aqui participar da feira, vai abrir o painel logo mais. Muito obrigado, Luiz, pela presença. Fábio, acho que na sequência de manipulação, acho que o que a gente tem de mais valioso é a imagem e a integridade. E nós estamos, então, fazendo um trabalho muito importante no combate ao ilegal. E ontem, no painel que eu participei, a minha pergunta foi o que a SPA está fazendo para combater o ilegal. Eu coloquei minha visão ontem, né? A gente acompanha isso de perto com os nossos termos de cooperação, mas eu queria que você contasse para o nosso público sobre o nosso trabalho, sobretudo o trabalho que a SPA coordena sobre o combate ao ilegal. Ótimo, Plínio. Bom, hoje a SPA, desde o início, né, desde outubro de 2024, quando nós fizemos o primeiro recorte ali para quais seriam as empresas que poderiam atuar no período de transição, nós, naquele momento, já iniciamos o combate ao mercado ilegal. Mas hoje a gente pode ver claramente a SPA trabalhando em pelo menos 4 vertentes diferentes para esse combate ao mercado ilegal. Nós temos ali a vertente cibernética, por meio da qual nós identificamos os sites ilegais e realizamos o bloqueio com o auxílio da Anatel, com a qual nós temos 2 acordos de cooperação, mas esse primeiro, que foi, acredito que tenha sido o primeiro acordo que a SPA tenha firmado, já foi ali no final de 2024, ele que possibilita que a gente faça essas comunicações para a Anatel e ela realize o bloqueio desses sites. Ainda nesse aspecto cibernético, nós tivemos um novo acordo de cooperação, aí sim envolvendo tanto a Anatel quanto a NJL, um acordo que ele é aberto, inclusive, para adesão de outras associações, e por meio do qual nós criamos o que nós denominamos de Laboratório Virtual de Combate à ao mercado ilegal de apostas. Então, hoje, dentro do laboratório, nós já temos sistemas que fazem essa varredura dentro da internet. Além de identificar os sites, também são identificados os meios de pagamentos utilizados. Nós já conseguimos implementar uma inteligência em cima dessas análises, então nós conseguimos já visualizar os focos, né, a centralização da ação do mercado ilegal em alguns players específicos. Então, aquela ideia de que isso está muito espalhado no exterior, que isso vem lá da Ásia, isso está sendo desmistificado, a gente consegue enxergar fraudadores nacionais já investindo nesse mercado, e o laboratório ele tem impulsionado demais as nossas ações de fiscalização. A capacidade de identificar e realizar os bloqueios desses sites praticamente dobrou, e a gente vem trabalhando junto com a empresa que nos provém esse sistema, que na verdade é bancado pela própria NJL, né, por meio do acordo, e a gente tem buscado aprimorar esse sistema para que a gente seja cada vez mais efetivo na derrubada desses sites. A segunda vertente na qual a gente vem trabalhando é na vertente financeira. Então, o próprio laboratório nos auxilia na identificação de quais são as instituições de pagamento e os gateways utilizados pelo mercado ilegal. E nós tivemos um reforço muito interessante, que foi as 2 novas legislações. Primeiro, a Lei Complementar 224, que trouxe uma responsabilidade tributária para as instituições de pagamento que estejam oferecendo para o mercado ilegal, e a própria Lei Antifacções, que trouxe ali normas bastante robustas com relação ao mercado financeiro, trazendo ali obrigações para o próprio Banco Central e para a CVM, algo que a gente vinha demandando há algum tempo, foi incluído nessa legislação, que é a possibilidade de compartilhamento de informações entre as instituições financeiras para a identificação desses gateways que trabalham para o mercado ilegal. E hoje nós estamos trabalhando na reformulação da portaria 566, que é a nossa portaria voltada para o mercado financeiro. Essa reformulação já estava prevista dentro da nossa agenda regulatória, principalmente quando publicada a Lei Complementar 224, a gente já viu essa necessidade, mas ali no meio do caminho a gente teve o PL Antifacção, que se tornou a Lei 15.358, eu acho que é isso, ainda não consegui decorar, mas que traz ali para o artigo 21 e 22 da 14.790 regras claras
para o mercado financeiro da impossibilidade de se dar curso a transações de bets ilegais, de mercados de apostas ilegais. Então, nós tivemos que revisitar o draft da portaria que a gente já tinha feito. Nós estamos colhendo subsídios do mercado financeiro, então a Febraban, a Zeta, a BBC, a Abracan, todas elas estão envolvidas conosco nessa tomada de subsídios. Nós apresentamos uma primeira minuta para eles, obtivemos um primeiro retorno dos inputs, e aí agora nós vamos fazer uma portaria completa que possa trazer ali as regras claras de como será realizada essa responsabilidade tributária, também com o auxílio da Receita Federal, e como que serão realizados os processos de encerramento e de bloqueio de valores dessas instituições financeiras. Eu acho que isso vai trazer um ganho muito grande para nós, fortalece demais o combate ao mercado financeiro, e as ações devem ser iniciadas assim que a gente tiver a portaria pronta. As outras duas vertentes que a gente vem trabalhando na parte de publicidade, então por meio de acordos com o próprio Conselho Digital e com o CONAR, que nos auxiliam. O Conselho Digital ele permite que a gente tenha canais de denúncia específicos junto às Big Techs. Então hoje, quando a gente identifica uma publicidade dentro de uma rede social, a gente tem um canal por meio do qual a gente faz essa comunicação e são realizadas as derrubadas. E a última vertente, que é aquela na qual a gente não pode parar, é da própria regulação, né? Isso envolve a confecção das portarias, esses atos normativos com os quais a gente contribui, e também a regulação do mercado B2B, que a gente entende que vai trazer consequências bastante positivas também para o combate ao mercado ilegal. Então você pode ver que vertentes não faltam e trabalho também não falta, e pode ter certeza que essa é uma das prioridades da Secretaria, o combate ao mercado ilegal. Realmente o trabalho é intenso, principalmente esse combate ilegal, a regulamentação. Nós estamos aí com um novo módulo, eu acho que nos próximos dias a gente está fazendo um adendo ao nosso acordo de cooperação para integrar mais um módulo de combate numa raspagem das redes sociais, acho que vai ser muito importante. O secretário Giovanni tem acompanhado também. E, Bárbara, você sabe que a gente não combinou nada nesse painel, né? Nós falamos assim, vamos fazer um painel intuitivo, até porque... Você vendo a fala do secretário Giovanni sobre manipulação, a fala do subsecretário Fábio sobre combate ilegal, no fundo são todos ilegais. Você acha que esses são os dois grandes desafios da nossa indústria esse ano? Desafios que a gente tem, esse é um ano eleitoral, então a gente não esquecer de cumprir a pauta eleitoral, e o nosso setor, apesar de eu achar ainda é uma coisa muito ruim, eu acho que a gente vem evoluindo muito. Concordo com o secretário Giovanni fala que a gente passou um hiato aí de 6 anos sem regulamentação, isso foi prejudicial para o setor, mesmo para a imagem do setor, mas a gente vem reconstruindo. Quando a gente fala assim, pós-plano de regulamentação feita e vigente, a gente já passou muito de trabalho que foi feito. Vocês sabem que toda oportunidade que eu tenho, eu elogio a secretaria de vocês, porque constantemente vocês fazem muito e os desafios são diversos, mas eu acho que a gente vem avançando, e o que eu acho muito interessante de enxergar é o tanto que as associações também vêm participando conjuntamente desses desafios. No início, a gente tinha uma associação que regulava, outra terceira via, então era uma bagunça. O que a gente vê hoje são as associações se unindo para poder realmente levar as pautas que são mais importantes. Né? Eu acredito que no ano eleitoral, e eu acredito que esse é o grande desafio que a gente vai enfrentar, seja de direita ou de esquerda, até mesmo de centro, a gente precisa estar preparado. Acredito que o setor ele vem evoluindo, e um dos maiores ativos que a gente tem, se a gente for falar de sustentação, de sustentabilidade, é a arrecadação. E não dá para o governo fechar os olhos para esse setor hoje. Se ano passado a gente teve um recorde de arrecadação, um recorde ali de tributos, foi por causa do setor, não foi só por causa do IOF que teve um aumento. Até mesmo quando a gente vê falas mal colocadas do presidente da República, ainda mais no discurso de Dia da Mulher, sobre o nosso setor, a gente
ver um desconhecimento até mesmo dessa arrecadação. Uma das pessoas até mesmo que me chamou a atenção sobre a arrecadação foi o próprio Maguinho, porque eu levava muito em consideração os 4,5 bilhões que foram de destinação específica, mas não estava levando em consideração os 10 bilhões dos outros tributos, de todos os outros tributos. Então, no final, a gente tem aí quase uns 15 bilhões que advém só do setor. E eu acho que um desafio que a gente tem muito grande, e Plínio, você faz com maestria, é a gente comunicar isso para outros setores que nos atacam. Então, você já citou com vários outros, e comunicar isso também para o governo. Então, se eu pudesse trazer, acho que sim, o combate à manipulação de resultados é algo muito, muito, muito importante, até mesmo porque sem isso o nosso setor não sobrevive. E ontem eu aprendi que é enfrentamento, não é combate. Eu te escuto, secretário, eu te escuto. E também a questão do combate ao ilegal, porque senão a gente vai chegar a níveis que outros países... a gente acaba vendo que quando você tem um mercado ilegal muito grande, o próprio setor não se sustenta, então diminui. Mas se eu pudesse colocar outros 2 desafios, eu acho que um é a arrecadação, e aqui eu trago uma provocação de hoje, na verdade de ontem, né, a gente teve uma medida provisória que foi publicada, na verdade realocando uma parte ali que já tinha sido aprovada. O meu receio nisso tudo, Maguinho, é a gente reabrir uma discussão. Reabrir uma discussão, falou, já até tremeu aqui, reabrir uma discussão de aumento de novo de imposto, ou alguma coisa prejudicial, porque o nosso setor, a gente sabe como é que é. Então eu acho prejudicial, não acho que é um momento oportuno. Então eu acho que tanto as eleições como o fator arrecadação são outros 2 desafios que a gente deve enfrentar aí durante o ano. Mas, e para os próximos anos também, né? Porque vindo ou não um novo governo, a gente continua com os mesmos desafios, né? Acho que é preponderante esse fator comunicação, né? Nós comunicarmos bem, comunicarmos para quem não está nessa sala, os nossos representantes, Poder Executivo, que não tem ajudado realmente, e a gente aí destaca mais uma vez o trabalho do Ministério dos Esportes, do Ministério da Fazenda, para fortalecer esse setor. Secretário Giovanni, sobre manipulação, sobre a lista que foi incrementada hoje, o ilegal não segue essa lista. Como que o Ministério dos Esportes enxerga o combate ao ilegal no tocante às modalidades que eles têm a liberdade de colocar nas plataformas? Tem algum posicionamento, alguma ideia sobre esse fator? Dentro da estrutura da política nacional de manipulação de resultados e na nossa adesão à Convenção de Macolã, que, para quem não conhece, é uma convenção europeia que une todos os países da Europa no enfrentamento à manipulação de resultados, e o Brasil é o único país da América Latina que aderiu, e os critérios são muito rígidos para essa adesão. Uma das obrigações era a criação de um sistema próprio de monitoramento. Então, nós, em construção com a Universidade Federal do Pará, criamos um sistema que ele faz um monitoramento em tempo real das odds. Vocês são do mercado, então eu estou falando para convertido. No momento que você tem uma queda repentina da odds, é um apontamento ali que o algoritmo de vocês recebeu uma descarga muito grande num movimento de apostas que fez com que a odds caísse, que a cotação caísse. Isso daí, junto com outros elementos que a gente recebe, SPA, instituições de integridade, é um apontamento de indício de manipulação de resultados. Quando a gente começou a repressão, o que a gente percebeu? Que os apontamentos do mercado legalizado parou, mas o comportamento criminoso dos atletas continuou. O que acontece muito é o time A perder para o time B uma diferença de 3 gols no primeiro tempo. E aí o que a gente pegou? A gente começou a monitorar os atletas e os times que tinham esse comportamento. E eles continuaram. Na nossa cabeça,
eles continuam manipulando, só que estão fazendo descarga no mercado legal. Daí que veio a ideia de estruturar essa raspagem e esse monitoramento também no mercado legal. E aí, quando a gente fala de mercado legal, de crime organizado, é tudo uma coisa só. Seja para manipulação de resultado, seja para dar golpe, porque quando a gente fala do mercado legal em si, a gente não está falando de aposta, a gente está falando de crime financeiro. Essa que é a real. O cara está ali e está tomando dinheiro do mais pobre. E aí, qual que é a nossa preocupação como governo, e é uma das angústias nossa, que aí eu estou falando porque a gente trabalha alinhado, a nossa secretaria e a SPA, é que quem está no mercado, quem está apostando no mercado legal é o mais pobre. Porque o cara da classe média e da classe média alta, ele está jogando nas legalizadas. Então, Plínio, essa estrutura, e você tem acompanhado de perto a construção, né, das soluções, e não adianta também ficar só tacando pedra, porque estar do lado de cá trabalhando é um trabalho muito árduo. E a gente entregar o que a gente está entregando, sabe, é uma entrega gigantesca. A gente não consegue resolver um problema de 6 anos de mercado sem regulamentação em um ano. É uma estrutura complexa que foi criada pela falta de regulamentação. Se tivesse sido feita a regulamentação no tempo correto, o mercado ilegal não estava do tamanho que está. A SPA bloqueou mais de 27 mil sites de aposta. A gente está falando de uma concessão de um serviço público. A irresponsabilidade da falta de regulamentação é isso que tem que ser batido, porque a gente perde o foco. O nosso foco é resolver um problema que ficou de um tamanho gigantesco. Essa que é a real. Então, Plínio, a gente está se utilizando de tecnologia. Quando a gente pensou essa estrutura, foi porque a gente foi olhar o que os outros países estão fazendo. Aqui ninguém é dono da razão. Como a gente tinha pouco tempo, Maguinho, de trabalho, quando a gente tem pouco tempo, a gente copia quem deu certo. O que eu fui fazer? Eu fui conversar com os Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Reino Unido. Pessoal, o que vocês fizeram para combater o ilegal e para combater a manipulação de resultados? O que a gente está fazendo é fazer o que eles fizeram do nosso jeito. Porque também eu não ia contratar, não consegui com o orçamento que eu tenho na minha secretaria, contratar os sistemas que são um supercomputador, não sei se vocês sabiam,